Então, irmãos, boa noite. Vamos dar seguimento aqui ao estudo da Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. E nós estamos utilizando como ajuda aqui, guia, o livro de Bruce Anstey, que é Romanos, a Justiça Declarada no Evangelho. E a gente vem discutindo, né, desde o capítulo 1, e agora a gente está aqui no capítulo 3 já. E só para aqueles irmãos que talvez não começaram o estudo do início, eu vou só relembrar aqui que, primeiro, o apóstolo Paulo, ele coloca todas as pessoas diante de Deus, né? No caso, o homem natural, em diferentes classes, os gentios pagãos, os gentios que têm uma boa índole, vamos dizer, né? Que tem conhecimento do bem, do mal, e são, como posso dizer, inteligentes nessa questão da moralidade. E também ele coloca junto no mesmo pacote os judeus, mostrando que apesar dos judeus terem maior privilégio diante de Deus em questão de ter a palavra dele, né, da lei, aqueles que não têm fé em Deus e não o conheceram como um Deus de graça, eles não têm salvação, assim como o pagão, como o gentil, que não conheceu o que os judeus conheceram, certo? E aí o apóstolo Paulo deu diversos argumentos, em que a gente, inclusive, já discutimos. E na reunião anterior, nós falamos sobre especificamente dos judeus, como o apóstolo Paulo ele aborda o assunto, inclusive com muito cuidado, porque os judeus estavam interpretando que o apóstolo Paulo estava diminuindo os privilégios que eles tinham diante de Deus, como o templo, como a lei mosaica, né, e toda a palavra dos profetas. Só que o apóstolo Paulo ele trata isso com muito cuidado, né, e falando inclusive que isso era um privilégio muito que os judeus tinham. Todavia, eles se utilizavam daquilo que Deus deu e faziam coisas erradas e ficavam desprezando a palavra. E o apóstolo Paulo explicando que isso não adianta de nada para a salvação da alma, porque a salvação é somente pela fé, né? E não por obras, e não por você ter conhecido ou não a lei ou algo do gênero. E aí, seguindo aqui o assunto, a gente parou nesse tópico. Um resumo das objeções dos judeus. Então, a gente vai fazer a leitura aqui desse trecho, e daí podemos comentar mais a fundo sobre essa questão. O irmão Elton entrou agora há pouco aqui. O irmão Wesley Araújo, boa noite, irmão. Boa noite, Michel. Boa. Então, vou fazer aqui a leitura, irmãos, desse tópico, certo? Um resumo das objeções dos judeus. Aqui tem uns pontos, né? Paulo atacou os privilégios de Deus no judaísmo. Lembrando, aqui são os pensamentos dos judeus que estavam atacando Paulo. Aqui são os argumentos deles. Paulo menosprezou as promessas de Deus. Paulo blasfemou o caráter de Deus. Paulo contestou os caminhos de Deus. Observando essas três esferas nas quais Paulo dividiu a raça humana, vemos que ignorar o testemunho de Deus na criação torna os homens insensíveis. Eles vão adorar paus, pedras e répteis e se reduzir a coisas que são moralmente desprezíveis. Ignorar o testemunho de Deus na consciência torna os homens julgadores. Ignorar o testemunho de Deus nas escrituras, enquanto professa nelas crer, torna os homens hipócritas. Então, aqui o autor Bruce Anstey, ele dá praticamente um resumo, né, do que ele tinha explicado anteriormente com mais detalhes. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com esses termos aqui, o testemunho de Deus na criação, o apóstolo Paulo fala, ele caracteriza para aqueles gentios ignorantes, né, que não têm nenhum conhecimento de Deus. Só que aí o apóstolo Paulo fala que até aqueles que não têm conhecimento de Deus podem ter esse conhecimento apenas vendo a criação, porque a pessoa olha o mundo, olha as estrelas, olha o céu e tem o testemunho de que um ser criador, um ser inteligente criou todas essas coisas. E então essa pessoa sujeita, né, pela graça a esse criador. O testemunho de Deus na consciência são aqueles que, além daqueles que creem, além de terem o testemunho de Deus na criação,
eles têm uma mente inteligente para entender o bem e o mal. E por isso eles entendem que essa consciência que eles têm de bem e mal não vieram deles por si só, mas foi Perdão, irmãos, um momentinho. Mas foi Eita, me perdi aqui com a ligação do celular, me perdi minha linha de raciocínio. Deixa eu retornar aqui. Além de terem o testemunho de Deus na criação, eles também, por entenderem o bem e o mal, eles entendem que um ser superior deu isso no coração deles, essa lei de entender o que é bem e o mal. Então, essas pessoas têm o testemunho de Deus na consciência. E ele coloca que essas pessoas são os gentios inteligentes, como os gregos, por exemplo, né? E os romanos. E o testemunho de Deus nas Escrituras, aqui é especificamente para os judeus. Porque os judeus, além de terem o testemunho de Deus na criação, o testemunho de Deus na consciência, eles têm um privilégio maior ainda, que é a palavra de Deus. Então, eles tinham conhecimento da lei, eles tinham uma plena certeza do que é que Deus aprovava ou não, né? Então, é um privilégio que ele tinha mais do que os outros gentios que não tinham esse conhecimento. E Deus, ele deu essas escrituras para o seu povo que ele separou aqui na terra, que é o seu povo terreno, Israel. Só que esse povo negou o testemunho de Deus das Escrituras. E nós vimos, inclusive, que essas pessoas que negam as Escrituras, elas vão sofrer uma consequência e um julgamento muito mais severo do que esses que creram pelo testemunho de Deus da criação e da consciência. Porque pelas Escrituras, irmãos, você ter um conhecimento de Deus que os outros que não têm Escrituras não têm. Então, é nas Escrituras que eles conheceram o nome do Senhor, por exemplo, que era Jeová. Eles conheceram um pouco da moral do Senhor, né? Através da lei, o que é que o Senhor aprovava ou não pela lei. Então, é muito privilégio. Só que, mesmo assim, muitos judeus negaram isso. Então, o apóstolo Paulo, ele colocou todos no mesmo pacote, para daí ele começar o assunto, que inclusive é o próximo, para mostrar que o homem natural, independente dessas categorias, independente de onde é esse povo, diante de Deus, ele é culpado por não ter fé nele, certo? E ser julgado no grande trono branco os seus pecados e serem condenados, certo? Eu falo aqui como homem natural, porque sabemos que todo aquele que crê no Senhor nem sequer entrará no julgamento, graças à obra dele na cruz. Então, vou dar uma pausa aqui, se algum irmão quiser comentar ou fazer uma pergunta, fiquem à vontade aí. O irmão Isaac aqui separou melhor, né, os diferentes povos. É os não civilizados, os civilizados e os judeus. Se não há nenhuma pergunta ou comentário, então eu vou partir então para o próximo tópico, certo? Vamos lá. Um momentinho, irmãos, espera aí. Vamos ao próximo tópico, então. A conclusão. Todo mundo é culpado diante de Deus. Isso é do capítulo 3, do 9 ao 20. Inclusive, irmãos, vamos ler, né, para que a gente possa ter uma base bíblica, então, para esse comentário.
Algum irmão pode ler, por favor, enquanto eu desço aqui a página? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Certo, obrigado, irmão Isaac. Então, agora vamos ler aqui o comentário do Bruce acerca desse trecho aí, dessa passagem que lemos. Paulo, agora, tira uma conclusão do acima exposto. Ele pergunta, pois que somos nós, no caso os judeus, mais excelentes que os gentios? Ele responde à sua própria pergunta, de maneira nenhuma. Nesta declaração, ele reduz as três esferas da raça humana a um denominador comum. Todos são pecadores. Deste ponto em diante, em sua acusação, ele não vê mais a raça em três partes, mas a raça como um todo. E como tal, a ela se dirige nos versículos 9 e 20. Ou seja, toda essa passagem que o irmão Isaac leu, ele estava colocando agora os três em um. Todos ali, os não civilizados, os civilizados e os judeus, estavam sendo citados aí nesta passagem, de que todos são pecadores diante de Deus. Não há exceção, vamos dizer assim. Deixar um tempinho aqui para caso algum irmão quiser comentar ou fazer alguma pergunta. Vamos então continuar aqui, irmãos. Ainda bem que a epístola de Romanos continua, né? Já pensou se esse fosse o término da explicação do apóstolo? A gente deveria ficar com medo, né? Mas graças a Deus tem uma continuação aqui. Vamos lá. Próximo tópico se chama acusação. Que o apóstolo ele vai
O irmão Bruce vai explicar do verso 9, acredito, deixa eu botar aqui. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, com o título de acusação, o irmão Bruce coloca aqui: Paulo continua a usar as imagens de uma cena de tribunal e apresenta uma acusação formal contra toda a raça humana. Todos estão debaixo do pecado. Ele diz: nós antes já provamos. Mas a palavra provamos não é exatamente a tradução correta aqui. A palavra no grego significa lançar acusação contra. E deveria ser traduzida: já temos antes acusado. Antes está se referindo à soma do que declarou nos primeiros 2 capítulos da epístola. Debaixo do pecado não se refere apenas a estar sob a culpa do pecado, mas também sob o domínio do pecado e o juízo do pecado. Se eu não tiver, eu vou comentar algo aqui, mas se eu falar algum ponto errado, eu peço que algum irmão me corrija, certo? Quando o apóstolo Paulo fala já temos antes acusado, significa que como essa epístola aos Romanos ele está enviando para cristãos, né? E o apóstolo Paulo também já era um cristão ali ao enviar essa carta. Então ele está falando que como eles eram cristãos, já tinham crido no Senhor como Salvador, antes eles eram acusados de toda essa situação que ele explica nesse capítulo e nos anteriores, né, de como o ser humano ele é culpado diante de Deus por causa do pecado. Não culpado, né, mas como o Bruce fala aqui, estar debaixo do pecado significa estar sob a culpa, sob o domínio e o juízo. E em Cristo, né, graças a Cristo e sua obra na cruz, nós nos desfazemos já de todo esse prejuízo que o pecado tem. Nós não estamos mais sob a culpa do pecado, porque Cristo levou a culpa em nosso lugar, né? A questão da substituição. Nós não temos o pecado já não mais nos domina, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, né? Então hoje vivemos não vivemos na lei do Espírito, porque quando nos deixamos guiar pelo Espírito, o pecado não nos domina, né? Mas no sentido de posição em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre nós. Em questão de estado, se você, apesar de já crer em Cristo, né? De já ter vencido a morte juntamente com Cristo, que Cristo fez isso por nós, mas se vivermos aqui na Terra deixando a carne tomar conta no lugar do Espírito, né? Não deixar o Espírito dominar, o pecado ainda estará sob o nosso domínio, nesse sentido, né? De viver na carne. Mas o pecado já não está em nós no domínio na questão de sermos julgados por isso, né? Para condenação eterna. Porque aqui, ó, e o juízo do pecado, nós também não vamos entrar em julgamento do pecado. Que lembra aquele versículo que o Senhor fala em João, capítulo 5, acho que é o verso 23. Não, 24.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui o Senhor, ele coloca um desses aspectos aí que o Bruce falou. Tem outras versões que falam de não entrará em julgamento, que é a melhor tradução. Que ó, a versão JR, a versão católica, coloca: tem a vida eterna e não vem a julgamento. Isso aí. A versão de John Nelson Darby também coloca julgamento. Então, o apóstolo Paulo está explicando tudo isso para, no final, concluir de que todo homem natural ele vai entrar em julgamento contra Deus e são indesculpáveis, como até o irmão José colocou aqui, né? Ou seja, todos são indesculpáveis, só Cristo para de fato nos salvar. Então, Cristo já fez essa obra e nós cremos e nós temos ciência de que nem sequer entraremos em julgamento. Só para complementar, irmão Michel, a questão do domínio, né, do pecado, não sei se alguém já comentou e eu ouvi, mas eu lembro, e até eu mesmo no passado criava, né, passarinho. Eu lembro de um pássaro, né, que foi criado desde a infância na gaiola, desde de filhote, e abri a porta da gaiola para ele ir embora, ele não ia embora. Eu ficava abismado com aquilo, eu falei, mas por que ele não vai embora? A porta está aberta, ele fica, vai embora. Ele não saía da gaiola. Mas teve um dia que ele saiu, eu falei, pronto, ele foi embora, agora ele vai viver a vida dele, feliz, ele está livre, ele já foi, aí, vibrando, era uma criança ainda na época, quase adolescente, vibrando que ele tinha ido embora. Quando eu volto, meu filho, seu pastor está na gaiola de novo. Mas não acredito, ele voltou e ele está lá dentro da gaiola. Eu falo, não acredito nisso. Aí chutava ele, colocava ele para fora, ele voltava para a gaiola. Alguém depois me aconselhou, né? Falei, é melhor você deixar ele aí dentro da sua gaiola, porque outra pessoa vai pegar ele em uma outra gaiola. E aí já era, você vai perder o pássaro e você não sabe como é que a outra pessoa vai cuidar dele. E aí agora a gente pode fazer esse paralelo com a nossa vida, né? O pecado, né, o que faz com o homem, né? Ele nasce assim como esse passarinho. Ele não sabe o que é liberdade. Ele acha que é livre. Ele acha que é livre, mas ele não é livre. Ele está preso, ele é escravo do pecado. Ele é servo do pecado. Agora, depois que o Senhor liberta, né, aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serás livre. Quando o Senhor liberta essa pessoa, ela agora está livre. A gaiola está aberta, ela vai voar, não volta mais nunca para a gaiola. Pode colocar a melhor comida, a melhor piste dentro da gaiola, ela não volta mais para a gaiola, para o domínio, para o jugo do pecado. Não, não volta. Ela pode até escorregar, ela pode até cair, como eu já ouvi alguns irmãos dizendo que o cristão geralmente ele peca na luz, né? Ele peca sabendo, ele peca porque ele quis pecar. Não mais porque é dominado. Ele não volta mais para a gaiola. O pecado não reina mais em nosso corpo, para nos subjugar. Ele não é mais o nosso Senhor. Quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, agora nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, e não mais o pecado. Acredito que é mais ou menos por aí. E o consolo, irmão Isaac, é que a gente pode se sujeitar ao Senhor, pode fugir do pecado e ter ciência de que nós já não somos dominados por isso, não é nem por causa da nossa carne, porque a nossa carne ainda continua não prestando, a carne do cristão não melhora, ela continua na mesma podridão, assim como antes de nós crermos era a nossa carne não mudou. Nós hoje conseguimos ter essa ciência de que nós não estamos sujeitos ao pecado, e de que nós podemos sim conscientemente fugir do pecado e já não ser mais não ter ele mais como senhorio, porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos dá
E ele nos ensina e nos fortalece. É pelo Espírito que nós vivemos e devemos viver, né? E não é pela carne, não é botando a carne para falar assim, eu sou forte contra esse pecado, porque eu sou assim, eu sou assado. Não, se for colocar desse jeito, você já perdeu, já caiu, na verdade. É justamente pelo Espírito. Que, inclusive, é nessa mesma epístola que o apóstolo Paulo ele vai explicar, né, de como é na prática que nós não estamos mais, não temos mais o pecado nos dominando. Ele vai explicando tudo isso. Porque, graças a Deus, é o Espírito Santo em nós, né? Não é questão de nós sermos inteligentes ou fortalecer a nossa carne, né? Não existe isso. E nem pela sabedoria humana também. É justamente somente pelo Espírito que habita em nós. Graças a Deus, né? A palavra também é muito importante nessa questão de você se manter, de ser mantido em pé e não cair. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Então, toda vez que lê a palavra, toda vez que ouve a palavra, toda vez que fala da palavra, é como se você ficasse mais forte para ficar de pé e não cair em meio à fraqueza da carne e das tentações do mundo, dos entretenimentos, e por aí vai. O que falta, e muitas vezes faltou em nós, nos cristãos, é a questão da palavra. Porque, infelizmente, nós somos doutrinados, principalmente quem nasceu num sistema denominacional, doutrinados aí para aquele culto que era mais louvores, corinho, entretenimento, e pouca Bíblia, pouca palavra. E quando era palavra, era um homem só quem falava, e todo mundo se alimentava daquilo ali, certo ou errado, e não tinha muito julgamento sobre o que estava sendo falado, e ia embora, ia para casa. E passava a viver mais de alimentar do dia a dia, até de coisas listas, mas que é da carne, que é do dia a dia, é o trabalho, tantas coisas, né, que preenchem o nosso dia a dia, que são coisas temporais, passageiras, que é daqui mesmo, da terra. Então, tudo isso faz com que esse crente, mesmo salvo, mesmo tendo o Espírito Santo habitando, ele passa a cair. E às vezes ele acha que ele ainda é dominado pelo pecado. Ele não é dominado pelo pecado. O pecado não reina mais nele. Foi uma questão de falta de do alimento correto, da proteção correta, que é a palavra, que é a fé, que é se alimentar diariamente. São dois leões, né? A carne e o espírito. Quem tiver mais bem alimentado, com certeza, vai sobressair nessa guerra diária. Então, a palavra de Deus tem poder, né? É se alimentar o tempo todo da palavra, ouvindo, falando, orando também, sem cessar, né? Orando em espírito o tempo inteiro, se julgando o tempo todo, tudo que você assiste, tudo que você ouve. Até um filme, você está assistindo um filme ali e está julgando, está assistindo um desenho, seja lá o que for, vendo a palavra de Deus ali. Às vezes até me embaraço, às vezes estou assistindo algum filme, alguma coisa, e estou vendo, aí eu lembro de Abraão, aí lembro de Isaac, aí lembro... não tem nada a ver, às vezes, ou está muito próximo, mas vem a palavra. Então, assim, fica difícil cair nesses momentos, porque está vindo a palavra de Deus na sua cabeça, e é forte. A palavra de Deus tem muito poder. Aliás, tem todo o poder, a palavra de Deus. Até O que o irmão descreveu aí, irmão, eu creio que seja o termo cheio do Espírito Santo, que tem muitas vezes na palavra, né? Significa justamente isso. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma prática de vida para Deus, né? De estar em comunhão com o Senhor, em oração, lendo a palavra, exemplo, em reuniões aqui com outros irmãos, sendo comunhão com os irmãos, né? Fazendo o serviço para o Senhor. Então, quando você tem essa prática, né, de estar em comunhão com o Senhor e fazendo tudo isso, você acaba estando cheio do Espírito Santo, porque quando você vai fazer qualquer outra coisa, os seus pensamentos continuam em Deus, né? Porque é uma consequência de você estar em comunhão com Ele. E quanto mais você se fortifica na graça, que inclusive foi o que o apóstolo inclusive falou, né? Fortifica-te na graça. Deixa eu ver onde é que está. 2 Timóteo 2.
Aqui, ó. Tu, pois, meu filho, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, se fortificar é justamente uma prática que cada cristão individualmente tem que ter. Porque a gente pode ter essa ciência de que nós somos salvos pela graça, que o Senhor correu por nós na cruz, temos esse conhecimento da salvação, né, do Espírito Santo habitando em nós. Mas se a gente, sabendo disso, tem uma vida de preocupação com o mundo, de querer conquistar as coisas aqui do mundo e tirar o Senhor do centro do nosso coração, aí pode dar problema no nosso viver. A gente não vai ter a alegria e o gozo dessa comunhão. E a gente se fortifica na graça, né, que está em Cristo Jesus, justamente fazendo essas atividades e tendo comunhão com o Senhor, com sua palavra, lendo as Escrituras, orando, né, irmãos? E é muito importante, foi muito importante o irmão Isaac ter trazido isso, porque a gente, inclusive, fica lendo, né, aqui, aqui a Epístola de Romanos, vendo os comentários do irmão Bruce, falando que nós não somos mais dominados pelo pecado e tal. E, teoricamente, é tudo muito bonito, né? Mas aí, quando a gente vai falar sobre prática cristã, aí, aí aperta mais, porque a prática cristã, no começo pode ser difícil, né? Mas quando você, irmãos, quando se está em comunhão com o Senhor, todas as coisas ficam fáceis, porque é uma coisa que eu tenho até comentado, até com meus irmãos aqui em Itamaraty, que a gente se reúne, né? Eu comentei que o amor do Senhor, ele está acima de qualquer responsabilidade que a gente faz, então não é um fardo, né? Ter essa prática de estar em comunhão com o Senhor não é difícil, irmãos, porque quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente tem comunhão com Ele, conversa com Ele em oração, né? Ora a Ele e aprende dele na palavra, nas Escrituras, a gente se fortalece, a gente conhece o amor do Senhor, que é infinito. Então, quando você vai viver para Ele, irmãos, tudo isso aqui que eu e o irmão Isaac a gente contou, né, de prática aqui, tudo isso acaba sendo uma consequência de você conhecer o Senhor e estar vivendo para Ele aqui, né? E é algo que não dá nem para descrever, né? Só o Senhor mesmo para revelar a cada um. Mas é um ponto muito importante, a prática de estar em comunhão com o Senhor, irmãos. O irmão José colocou aqui, está na história dos índios e os lobos. O filho pergunta ao pai quem é mais forte, o bem ou o mal. O pai respondeu, quem você alimentar melhor. Fale aí, Vitor. E tem falar do evangelho, do evangelho, do livro, é um evangelho em si, né? Da Epístola aos Romanos é muito nostálgico para mim, porque foi a que me fez entender verdadeiramente a graça. Então, eu queria só complementar aquela questão do ser indesculpável, né? Eu fui ensinado, quando eu não entendia muito a graça, que se você fizesse boas ações depois que cresce em Jesus, você pagaria pela sua salvação com obras. Tipo como um político que fez muita boa ação para a sua cidade, porém ele foi corrupto. Então, por isso, ele não deveria ser condenado. Ou como um rapaz que transgrediu a lei, cheio de boas intenções, querendo segurar a arca da aliança, porém não adiantou nada. O que acontece? No caso do político, ele vai responder pelos seus crimes, e o rapaz respondeu com a morte. Deus o matou, porque ele tocou na arca da aliança, mesmo cheio de boas intenções, mesmo querendo fazer boas obras. A questão é que não há somos indesculpáveis, mesmo se fizermos muitas boas obras. Porque isso não vai contar como inocência para a gente. Mesmo com as boas obras, seremos julgados pelo mal que fizemos, porque uma coisa não anula a outra. Boas obras não anulam o mal que você fez. Então, o Evangelho a Carta aos Romanos me fez compreender isso. É muito nostálgico quando falamos desse assunto. Verdade, Vini. Tanto que a Epístola aos Romanos,
Alguns falam até que é o quarto evangelho, só que é a explicação do evangelho. E é muito claro, graças a Deus, né? Muito claro. Tem pessoas que ficam trazendo diversas teorias do que até significa o evangelho, mas graças a Deus o Senhor levantou, né, esses apóstolos aí que escreveram essas epístolas para deixar muito claro para a gente. E que a nossa base deve ser sempre a palavra, e não teorias de outras pessoas trazendo coisas novas. Isso não nos deve interessar, para que nós não entremos em laços perigosos. Irmãos, se não há mais comentários ou perguntas sobre esse tópico aqui da acusação, outro que a gente acabou de comentar, eu vou continuar então a leitura do próximo tópico, certo? Vou dar um tempinho aqui. Ô, Michel, boa noite a todos aí. Só cumprimentando aí do irmão falou aí, como o Paulo está escrito lá, né? Aquele que crê naquele que me enviou não entrará em juízo, né? Mas passou da morte para a vida. Então, aquele que crê em Jesus, que é aquele que enviou, crê em Jesus, né? Não vai entrar em juízo. Porque passamos, hoje nós temos a obra de Cristo na cruz, que pagou pelo nosso pecado. Amém. Amém, irmão, isso aí. O Senhor falou e o Paulo explicou. Vamos agora para o tópico de o indiciamento. Indiciamento. Alguma pessoa aí pode explicar para a gente o que pode ser? Eu vou ver aqui no Google o que significa indiciamento. Pelo que parece aqui, é a formalização acerca da autoria de algo investigado. Então, eu creio que sejam os pontos em que a pessoa vai ser incriminada. Os crimes, né? Isso. O indiciamento. Nos versos 10, 18, vemos o homem pecador no banco do Tribunal de Justiça Divina, sendo acusado por 14 denúncias. Olha aí. Não há um justo, nenhum sequer. Isso é dito no verso 10. Isso mostra que o homem, em seu estado natural, não tem justiça própria. Não há ninguém que entenda. Isso mostra que a mente do homem está danificada pelo pecado e agora é incapaz de compreender os assuntos divinos. Não há ninguém que busque a Deus. Isso mostra que a vontade do homem é má. Ele não quer ter comunhão com Deus. Todos se extraviaram. Isso mostra que o homem transgrediu do caminho de Deus e está longe dele. E juntamente se fizeram inúteis. Isso mostra que os homens, em seu estado decaído, não podem ser usados para o propósito para o qual foram criados. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso está falando do curso geral da vida humana. Não está falando de atos isolados de bondade que os homens possam fazer ocasionalmente. A sua garganta é um sepulcro aberto. Esta declaração tem a ver com a má linguagem do homem. A corrupção e a contaminação saem da sua boca como o fedor que sai de uma sepultura aberta. Com as suas línguas tratam enganosamente. Os motivos por trás de muito do que dizem os homens são corruptos. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. As palavras do homem também podem ser vingativas.
cuja boca está cheia de maldição e amargura. As palavras do homem podem estar cheias de ódio. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. A tendência da vida humana tem sido em direção à violência. Guerras e conflitos civis abundaram ao longo da história. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Muitos dos problemas e tristezas deste mundo vieram sobre os homens por causa de seus próprios maus caminhos. E não conheceram o caminho da paz. Como resultado do pecado do homem, o mundo nunca conheceu a paz real. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A raça humana como um todo vive sem referência a Deus e sem temor reverente a Ele. Muita coisa, hein, irmãos? De Deus não se escapa nada. Tá aí o raio-x, né, do ser humano. O irmão José colocou aqui: o homem foi criado para cultivar e proteger o local dado por Deus. No entanto, ele foi descuidado e, para tanto, tudo isso aconteceu. E um detalhe, irmãos, que eu percebi, vou até compartilhar aqui com os irmãos, quando o apóstolo Paulo vai narrar, né, as características que a gente acabou de ver, com a descrição do irmão Bruce, eu percebi que fala a divisão até das partes de nossos corpos, né? A garganta, a língua, lábios, boca, pés, olhos. Então, ou seja, praticamente, eu creio que até uma mensagem para nós, para vermos que o nosso eu natural, não importa a parte do corpo, só vem coisa ruim. Que é o resumo da nossa carne, né? Então, a carne, o homem natural, o velho homem, tem todas essas características aí. Nesse ponto aqui é interessante, quando fala aqui, ó, quando fala assim, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí o irmão Bruce explica, isso está falando do curso geral da vida humana, não está falando de atos isolados de bondade que os homens possam fazer ocasionalmente. Porque é claro que Deus, ele percebe quando alguém faz um ato misericordioso, né, com alguém, e várias coisas que, aos olhos de Deus, foi um ato de misericórdia daquela pessoa. Mas inclusive, o que o irmão Vini comentou aqui agora há pouco, que a questão de Deus condenar alguém ao pecado não é necessariamente a quantidade. Essa pessoa fez mais coisa errada do que certa. Não existe uma balança. Adão e Eva, eles foram expulsos do Jardim do Éden apenas por desobedecer a Deus, que foi um ato de comer do fruto. E o comer do fruto parece uma coisa até simples, né? Tirou, comeu, engoliu. Mas não foi o ato em si, mas foi o ato da desobediência a Deus. E todo homem natural é desobediente a Deus e por isso já não está na estatura, né, de pertencer à glória de Deus, está juntamente com Ele.
Então, não é uma questão de quantidade, que inclusive até como as religiões, muitos ensinam, né, que existe uma balança, que aí o Senhor fica colocando que se pecou mais ou se fez mais coisas boas, e aí a depender, né, que inclusive isso veio até de outras religiões, como, se eu não me engano, no Egito Antigo, né, aqueles deuses que eles tinham um pensamento assim também, que quando aquele que morre, se eu não me engano, não sei se é Osíris o nome, ele pesa a obra da pessoa e vê. Se fez mais coisa boa, entra. Se fez mais coisa errada, não entra. Mas para Deus não é isso. Se fez um ato de desobediência, mesmo pequena, pronto, já é pecador e Deus já vai julgar esse pecado para condenação. É porque, irmão Michel, não tem como a gente desfazer o pecado. Por exemplo, se você mata alguém, você vai desmatar essa pessoa? Não tem como você pagar por essa. A justiça manda você, se pecar de alguma maneira, manda você pagar, fazer trabalho social, pagar imposto, ficar um ano preso, mas nada disso trará a vida de uma pessoa de volta ou desfará o pecado que você fez. Então você será julgado, a não ser que você jogue esse pecado nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua própria vontade, ele se dispôs a pagar por todos os nossos pecados. Então, a única solução é essa. Se você não enxerga isso, você está totalmente perdido. Certo, irmãos? Eu vou dar um tempinho, certo? Se não houver comentários ou perguntas, aí eu parto para o próximo tópico. Já vimos hoje, né, a acusação, a conclusão, que é que todo mundo é culpado diante de Deus. Vemos a acusação, o indiciamento. Então, agora vamos partir para o resumo tríplice do indiciamento. Diz assim, do verso 10 ao 12, o que o homem é, depravado em caráter, em seu caminho. Vamos ver aqui o que é que diz, do 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele trata da depravação do homem no sentido do caráter. Aí, do 13 ao 14, fala do que é que o homem diz. Depravado na conversação, ou seja, nas suas palavras. Do 13 ao 14 fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Do verso 15 ao 18, diz o que é que o homem faz, depravado na conduta, ou seja, suas obras. Do verso 15 ao 18. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, aqui uma tríplice, né, do indiciamento. O homem depravado no caráter,
na conversação e na conduta. Então aqui eu vou terminar a leitura com esse trecho aqui. Assim, Poderia Paulo... compartilhar a tela? Poderia sim, irmão. Aí, eu esqueci, tá vendo? Aí. Assim, Paulo não apenas colocou acusações diante de Deus contra toda a raça humana em relação à sua culpa, mas também provou com 14 denúncias que as acusações são verdadeiras. Esses pontos sobre a depravação do homem são citações de 7 escrituras do Velho Testamento. Aqui as passagens, irmãos, ó, Salmo 14, do 1 ao 3, do 5, 9, 140, Isaías também. Eu vou colocar apenas um deles, só para a gente ter uma base, certo? Salmo 14, compartilhar aqui com os irmãos. Irmão Isaac, o irmão pode ler, por favor? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Obrigado. Então, as outras passagens aqui, irmãos, também vai citar outros pontos que ele colocou aí nessa descrição do homem, do indiciamento que Deus dá ao homem natural, certo? Aí, no capítulo 3, do verso 19, Paulo conclui dizendo: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Seu ponto aqui é que quando Deus deu a lei a Israel, estava usando Israel como uma amostra de toda a raça humana. Quando a lei provou que Israel estava em completo fracasso, Deus corretamente concluiu que todos, ou seja, os judeus e gentios, ficaram aquém de seus santos padrões. Isso se baseia no uso de Paulo da expressão para que. As coisas que a lei disse a Israel sobre o fracasso deles implicaram o mundo inteiro como culpado. MacDonald ilustrou esse ponto dizendo: é o mesmo quando um inspetor de saúde pega um tubo de ensaio de água de um poço e testa a água e a encontra poluída. Ele então declara o poço todo poluído. Se a lei provou que Israel ficou aquém, provou que toda a raça humana ficou aquém. Irmãos, não sei pronunciar direito esse aquém, não sei se é aquém ou se é aquém. Aquém mesmo. Aquém, não é isso? Positivo. Isso. Então é isso, irmãos. Eu achei interessante aqui, ó, quando o apóstolo Paulo ele vai citar coisas do Antigo Testamento para descrever o homem, porque aí os judeus iriam ler e não podiam nem sequer contestar Paulo, né? Porque aí mostrei que o apóstolo não estava inventando nada, ele estava pegando referências, né, para explicar que todos estão debaixo do pecado, e pega as citações de Salmos, de Isaías, que eram escrituras que os judeus estavam familiarizados. E foi importante, né, para esse argumento. E também, irmãos, uma coisa que eu lembrei aqui, quando eu estava lendo essa depravação na conversação, nas palavras, eu lembrei até de uma passagem, eu não sei se é na Epístola de Tiago, que o apóstolo pede para que tenhamos cuidado até do nosso linguajar, né? Fala da língua.
eu ver onde é que está. Se algum irmão puder... acho que é Tiago 3. É interessante porque a gente percebe o seguinte, irmãos. Tudo isso aqui que foi descrito são coisas que é da nossa carne. Que foi até esses pontos que coloquei, né? Que são os olhos, os pés e tal. E todos nós temos isso na nossa parte do corpo. Então, é o perigo da gente achar que a gente pode agradar a Deus fazendo a nossa vontade, ou a maneira que a gente achar melhor. E fugir da palavra de Deus e acabar não deixar o Espírito trabalhar em nossa vida. A gente vai estar andando em um estado que era a nossa posição quando estávamos em Adão, né? Quando fazíamos tudo isso. Então, as epístolas, os apóstolos têm todo o cuidado de falar com os cristãos para tomarem cuidado no andar, né? Na doutrina, até na questão do falar também, porque se nós andarmos pela carne, a gente vai justamente praticar o que o apóstolo Paulo está condenando aqui, do homem natural. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, a questão da língua, por exemplo. Deixa eu ver até. O irmão Isaac, o irmão pode ler aqui, por favor? Eu vou do verso 5 até o 12. Eu creio que é importante nós lermos todo o contexto. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pronto, obrigado, irmão. Então, percebe, irmãos, o perigo que há se nós nos desligarmos ou achar que não é necessário a gente nos julgar, sabe? Nos nossos pensamentos, ações, até na nossa língua. Aqui o apóstolo Tiago fala claramente que a língua é uma arma muito perigosa, né? Então, se a gente não se atentar na nossa palavra, como é que a gente conversa nos meios sociais, né? Nem somente com os nossos irmãos, né? Mas até com os incrédulos também. A língua ele tem um poder muito grande. Então, aqui fica até uma lição para a gente, né? Ter esse cuidado, para que nós possamos ser passar um bom testemunho do Senhor aqui na Terra, porque temos essa missão. E então, aquilo que Paulo fala aqui do que é natural do homem, com todas essas características dos membros do nosso corpo e o que é que causa, e sobre essa questão da depravação no caráter, na conversa e na conduta, isso tudo é efeito da carne do velho homem, certo? Apesar do nosso velho homem ter sido crucificado em Cristo, por isso que Deus nos olha como filhos e somos feitos nova criatura, né? Nós não temos mais o velho homem, todavia ainda temos a carne. Até o momento, até se não chegar o arrebatamento, nós ficaremos com a carne aqui, então precisamos deixar nossa carne mortificada, porque todas essas características é o desejo da carne fazer, né? Deixa eu ver o versículo que fala
da mortificação da carne. Ah, isso está em Romanos, né? Está em Romanos. Mas eu acho bom a gente dar uma lida rapidinho, que inclusive já está chegando o nosso horário, né? E é bom. Efésios 4:29 também complementa. Então, peraí, irmão. O irmão me lembra aí que eu vou ler primeiro aqui. Aqui, ó. Romanos 8, verso 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Tá vendo, irmãos? Nós precisamos mortificar a nossa carne. Andar em espírito, que é o que fala em Gálatas 5 também, né? Para que a gente não faça esses atos que o apóstolo Paulo descreveu aí. Porque a gente tem total chance, sim, se a gente tirar o Senhor de vista em nossa vida. Fala aí, irmão, qual é a passagem mesmo? Efésios 4:29. Certo, vou abrir aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muito bom. Então, que nós possamos seguir essas instruções, né? Agora eu vou perguntar aí a todos os irmãos e irmãs. Estão compreendendo bem? Compreenderam todos os pontos? Claro como a face do Senhor no Apocalipse, na visão de João. A irmã Márcia disse sim, Rosemary sim, Andréia sim, irmão José deu uma risadinha. Michele da hora sim, Sara sim, amém, irmãos, é isso aí. Eu achei interessante a gente trazer essa questão, né, dessas orientações aí sobre a questão da língua, do nosso viver, porque essa fase aqui, quando fala do homem natural, é pesado, né, irmãos? Como posso falar, toca no nosso ego, saber que Deus olha o homem natural dessa maneira, né? Inclusive, muitos não gostam de ver essa visão de Deus, né? Mas é a forma que Deus olha o pecador. Mas, graças a Deus, Deus não nos vê dessa maneira. Porque a gente fala dessa questão do nosso viver aqui, de ter cuidado com a nossa língua, da nossa conduta, não é para conquistarmos algo de Deus, porque a gente já foi conquistado em Cristo. Certo, irmãos? Não fazemos isso para conquistar ou para ter salvação, nós já temos, graças a Deus. Todas essas orientações é para que vivamos para o Senhor, né? Nós morremos para o mundo e vivemos para o Senhor em espírito. E tudo isso nós somos sim capazes de fazer, porque não depende da nossa carne, ainda bem, né? Se dependesse da nossa carne, ou dos nossos sentimentos, ou das nossas fraquezas do corpo, seria complicado, mas fazemos graças ao Espírito que habita em nós, né? É o nosso consolador, como diz o Senhor. Então, fica esse consolo, né, irmãos? Do Espírito Santo em nós para nos guiar a viver para Deus. Irmão, já é 9h30, só que aqui eu percebo que o último tema sobre essa questão do tribunal, né? Porque já vimos acusação, indiciamento, aí o último é o veredito. Então vamos aproveitar então esse tema aqui do veredito para finalizarmos o tribunal do homem, né, natural, e aí a gente, para a próxima reunião, a gente estuda esse tópico aqui, a justiça de Deus declarada no Evangelho. Aí vem a coisa boa que acontece depois de todo esse julgamento, né? O que é que pode fazer para o homem natural escapar dessa condenação? Mas vamos ver aqui, então, o veredito. Eu vou ler aqui para os irmãos. Assim, seguindo as imagens do tribunal que Paulo tem usado... Não, vou repetir. Assim, seguindo as imagens do tribunal que Paulo tem usado,
a oportunidade, por assim dizer, é dada para aqueles sob acusação fazerem sua defesa. No entanto, a evidência é tão esmagadora contra toda a humanidade que toda a boca é fechada e todo mundo permanece condenável diante de Deus. No verso 20 do capítulo 3, tendo sido provado como culpado, o acusado pode pensar que pode apelar da sentença com base em suas supostas boas obras por guardar a lei. Mas Paulo contrapõe isso, mostrando que não há chance de se apelar com base nisso, porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Jó também condena qualquer tentativa de justificação própria diante de Deus. Ele diz: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Isso está em João 9:20. Isso leva Paulo a fazer uma última observação sobre o propósito da lei. Ele diz: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Para esclarecer qualquer mal-entendido, ele afirma que a lei não foi dada aos homens para que pudessem se justificar, mas para que tivessem o conhecimento do pecado. Quando a lei é aplicada aos homens como padrão santo de Deus, ela testemunha o fato de que todos os homens são pecadores totalmente arruinados. Da mesma forma, um carpinteiro usará um nível para estabelecer uma linha reta, a partir da qual irá construir um projeto. Ao estabelecer um plano nivelado, poderá determinar se os outros componentes com os quais está trabalhando são adequados, comparando-os com a linha reta. Novamente, um espelho é útil para ver se os nossos rostos estão sujos, mas não pode lavar nossos rostos sujos. Não foi feito para esse propósito. Logo, a lei foi dada para convencer os homens de seus pecados e ajudá-los a ver a sua pecaminosidade mais claramente. É no capítulo 5, irmãos, que o apóstolo Paulo vai explicar sobre essa questão da lei e o pecado. Ela não pode e nunca pretendeu salvar os homens do julgamento de seus pecados. Então, aqui é o veredito, irmãos. Resumo: ninguém diante de Deus vai poder se justificar de nada, né? Aquele que Deus for julgar no grande trono branco, aqueles que não tiveram fé no Senhor, não vai ter desculpa. Que é, inclusive, foi o que o irmão Vini comentou, né? Ah, Senhor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a faixa de pedestre. Mas essa não é a questão. A questão não foram essas boas obras que vocês fizeram, mas foi o que mais justamente isso, foi a desobediência, né? É o pecado que vai ser julgado. O irmão José comentou aqui, a decisão final, a sentença sem direito a recurso, pois é incabível diante da lei de Deus. Por essa razão que o Filho do Pai nos veio. Então, esse é o veredito, irmãos. Algum comentário? Algum irmão deseja comentar ou fazer alguma pergunta dessa parte aqui do veredito? Como já está chegando o horário, então acho que já podemos finalizar, né? Discutimos bastante, graças a Deus. Vou interromper aqui a gravação.